Domingo passado, eu ministrei pela manhã sobre os primeiros 7 versículos de Provérbios, capítulo 1, verso de 1 a 7. E fiz menção, naquela ocasião em que eu falei sobre o que fazer quando a gente não sabe o que fazer, eu fiz menção a um estudo que eu havia ministrado aqui na igreja em Tambaú, e esse estudo era exatamente esse título, A Arte do Bem Viver. Agora, o que é muito interessante é que algumas pessoas, desde então, começaram a mandar uma mensagenzinha do WhatsApp, um telefone, pastor, o senhor falou aquilo, o livro de Provérbios, apesar de ser um livro assim que todo mundo gosta, como o livro de Salmos, é um livro de sabedoria, mas às vezes é difícil porque ele não tem, em alguns momentos, assim, uma sequência, não tem uma narrativa, não é uma narrativa, obviamente, não tem uma sistematização, digamos assim, um pouquinho maior dos seus conceitos, da sua teologia, da sua piedade e assim por diante. Então, eu resolvi ampliar um pouquinho mais aquilo que eu havia falado domingo passado, na pregação, no culto às 9 horas, no culto devocional, para que a gente pudesse ter um estudo bíblico, e aí eu convido você a abrir aí no seu lugar o livro de Provérbios, para que a gente fale sobre esse tema, a arte do bem viver. Eu coloquei uma exposição no livro de Provérbios, porque quando o estudo foi feito em 2009, portanto há 11 anos, nós tivemos várias quartas-feiras aqui, em sequência, me parece que foram 8 ou 10, então obviamente não dá para falar tudo numa aula de escola dominical, porém eu acredito que nós temos sim condições de caminhar um pouquinho mais nessa ocasião aqui em que nós estamos juntos, tá bom? A Arte do Bem Viver, uma exposição no livro de Provérbios. Abra aí o seu livro de Provérbios, nós vamos conversar um pouco sobre ele nesta manhã. O livro de Provérbios, basicamente, é aquilo que nós chamamos de um livro de sabedoria. E como tal, e aí você pode ver na própria projeção, ele quer definir o que é sabedoria. Então, eu gostaria de começar do final, ou seja, qual seria a conclusão que se poderia chegar quando estudássemos ou estudarmos um livro como o livro de Provérbios? É que a sabedoria é algo tríplice do ponto de vista conceitual. Ao mesmo tempo que ela é ver a vida com os olhos de Deus, uma espécie de bom senso espiritual, ela é viver a vida diante da face de Deus, uma espécie de temor reverente e dependente de Deus. Portanto, ela tem a ver com a cosmovisão, uma vida vista com os olhos de Deus, um bom senso espiritual, mas ela também tem uma perspectiva prática de vivenciar aquilo que se vive na vida diante da perspectiva e do olhar de Deus, aquilo que os reformadores chamavam de coram deo, ou seja, é um bom senso espiritual e, ao mesmo tempo, um temor reverente. E também é viver a vida na prática da instrução de Deus. E, portanto, tem a ver com aspectos do testemunho eficaz que um crente pode dar diante de Deus e diante dos homens. É viver a vida nessa prática da instrução, que eu chamaria de testemunho eficaz, e que é, digamos assim, o output, o que vai sair desta dependência reverente de Deus e dessa visão do bom senso espiritual que Deus tem para nos dar. Ver a vida com os olhos de Deus, viver a vida diante da face de Deus e viver a vida na prática da instrução de Deus. Bom senso espiritual, temor reverente e testemunho eficaz. Se pudéssemos resumir todo o livro, a mensagem central de Provérbios, nós diríamos que é justamente isso. É isso que Provérbios considera como sendo a chamada arte do bem viver, ou seja, a arte do viver de modo sábio, ok? Veja, o livro de Provérbios, ele se insere naquilo que a gente chama de literatura sapiencial, ou literatura da sabedoria.
Existe essa literatura na Bíblia, são os chamados livros canônicos, os livros de sabedoria canônico, que são Jó, Provérbios e Eclesiastes. Mas também existem livros que não são inspirados por Deus, no qual nós podemos também aprender sabedoria, naquilo que, obviamente, concorda com o que a Escritura Sagrada ensina. São aqueles livros chamados apócrifos, como é o livro de Eclesiástico, aí está escrito incorreto, né? Eclesiástico, e o livro de sabedoria de Salomão, que não fazem parte do cânon, mas tem alguma sabedoria neles embutida. Uma razão para tal é porque a cultura judaica era impregnada dessa sabedoria de Deus, fazia parte da cultura, do modo das pessoas verem e perceberem a vida, e que era impregnada pelos valores da teocracia, daquilo que Deus, como rei, governava sobre o povo da aliança. Então, naturalmente, o povo da aliança tinha ditados populares ou pensamentos populares, alguns deles decorrentes da revelação de Deus, outros que não eram decorrentes da revelação de Deus, porém faziam parte da cultura impregnada do povo de Deus. E aí isso está presente frequentemente em livros apócrifos. Nem tudo que os livros apócrifos ensinam, obviamente, pode ser aproveitado, porque não são inspirados por Deus, mas naquilo que concordam com a Escritura Sagrada, podem sim trazer conhecimento e sabedoria. Agora, dentro daquilo que nós conhecemos, até mesmo como a graça geral de Deus, até mesmo em outros contextos religiosos, como os ensinos desse sujeito aí, eu não sei exatamente quem ele era, Ptahhotep, do Egito, e as palavras de Aquirá, na Síria, também você consegue encontrar elementos de sabedoria culturalmente definidos para aquelas cosmovisões. Eu não estou equivalendo a literatura sapiencial como sendo alguma coisa que está presente em todo lugar e é equivalente, Deus está ali revelando em tudo. Não, o que eu estou apenas dizendo é que a sabedoria, de alguma forma, ela está presente em várias culturas como resquícios da ação de Deus, da graça geral de Deus, e naquilo que elas concordam com a revelação especial de Deus, a revelação escriturística, obviamente elas podem ser aproveitadas. Me chama a atenção o fato de que na Escritura Sagrada, particularmente em Jeremias, capítulo 18, verso 18, há uma expressão que demonstra de maneira muito clara essa tríade da lei, do sacerdote, do profeta, do sábio. Diz assim lá em Jeremias 18, 18: não há de faltar no meio do povo de Deus a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. São mais do que simplesmente instrumentos de atuação do sacerdote, do sábio e do profeta. Se você olhar direitinho, a lei também vem de Deus, assim como a palavra também vem de Deus. O sacerdote se guia pela lei do Senhor, o profeta pela palavra que Deus o revela e, obviamente, que o sábio pelo conselho do Senhor sobre ele, decorrente do temor do Senhor e, consequentemente, dele para os demais na sabedoria. O livro de Provérbios, ele foi escrito dentro dessa linguagem da literatura sapiencial, por alguns autores, né? Segundo Crônicas, capítulo 1, diz que tudo começou quando, no dia em que Salomão assumiu efetivamente o trono, ele achegou-se a Deus e Deus falou ao seu coração, falou a ele dizendo assim: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão, diz o registro da Escritura Sagrada, falou para Deus: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, à frente deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Por isso que o livro de Provérbios é chamado Mishle Shlomo, ou seja, as palavras ou os provérbios de Salomão. É o terceiro
o segundo livro da terceira parte da Bíblia hebraica, que é chamada de Ketuvim, ou seja, os escritos, e que vem depois da Torá, a lei, e do Neviim, os profetas. Então, quando falamos que o livro de Provérbios pode ter sido composto até mesmo depois da morte de Salomão, é porque em Provérbios capítulo 25, verso 1, se diz que foram os homens de Ezequias, rei de Judá, que transcreveram os mais de 3.000 provérbios da autoria de Salomão, conforme está lá registrado em 1 Reis, capítulo 4, verso 32. Então, quando nós olhamos como autores, nós podemos identificar que a grande maioria dos provérbios, de fato, foi dada por Deus a Salomão, mas você tem referência a outros sábios, como Agur e Lemuel. No finalzinho do livro, eles também têm provérbios que foram registrados na Escritura Sagrada. Quando a gente pega um estudo temático do livro de Provérbios, que talvez seja o estudo mais adequado para se fazer num livro que não é narrativa, ou seja, quando você faz cortes temáticos que atravessam o livro, então eu vou estudar sobre esse assunto no livro de Provérbios, então você consegue identificar alguns temas muito claros do livro de Provérbios. O primeiro deles é a relação de Deus com o homem, e não poderia ser diferente, na medida em que sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus, viver a vida no temor reverente e dependente de Deus, e viver a vida na prática da instrução de Deus. A relação mais importante sobre a qual o livro de Provérbios quer tratar é, sem dúvida, a relação vertical entre Deus e o homem. Então, o grande tema de Provérbios, sim, tem a ver com Deus e o homem, mas também tem a ver com a própria sabedoria, a sabedoria que media essa revelação e essa aliança de Deus com esse homem. O terceiro tema é o tema do insensato. Você vê vários provérbios mostrando o sábio e o insensato. Algumas vezes ele é chamado de nécio, de tolo. O insensato é aquele que não tem sabedoria. E quando você lembra, por exemplo, do Salmo 14:1, quando diz assim: diz o louco no seu coração não a Deus, então você junta as pecinhas e percebe que de fato é uma loucura, é uma insensatez, é algo nécio da parte de um homem dizer que não a Deus, e por isso ele é chamado de insensato. Mas também insensato é aquele que, mesmo sabendo aquilo que Deus revela, não tem o temor para se vincular em uma aliança, e aí ele não apenas é insensato, mas ele é ímpio, uma outra palavra que o livro de Provérbios repete exaustivamente. Mas também é um insensato aquele que, mesmo tendo se vinculado a Deus pela aliança, vive como se Deus não existisse. É o que nós chamamos de ateu prático. É aquela pessoa que crê ou diz crer em Deus, se vincula formalmente a Deus, até mesmo numa comunidade local, como é o caso de uma igreja como a nossa ou outras igrejas, mas vive como se Deus não existisse. Então, o insensato é descrito assim de maneira muito vívida, de várias formas, no livro de Provérbios. É o terceiro grande tema do livro de Provérbios. O quarto tema do livro de Provérbios é o preguiçoso. E é curioso que, quando a gente pensa em preguiça hoje, a gente pensa naquela atitude de absoluta acomodação. Mas o preguiçoso na literatura de Provérbios é também aquele que é desobediente, é aquele que não vive de fato aderindo, alinhado com os princípios que ele aprende. Ele é tardio em obedecer, ele é tardio em vincular-se, ele é uma pessoa que não persevera, que não é leal, que não é firme nos princípios. Ele é um preguiçoso na fé, digamos assim. Ele é um relaxado, é uma pessoa que, portanto, é qualificado na Bíblia de preguiçoso. É o quarto grande tema do livro de Provérbios. O quinto tema do livro de Provérbios é o tema do amigo. É interessante que os melhores versículos da Bíblia
sobre amigos, provavelmente você vai encontrar no livro de Provérbios. É lá que a gente lembra daquele famoso: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo, mas aquele que tem um amigo leal, ele está na vantagem. Portanto, as relações interpessoais, as relações de amizade são um grande tema do livro de Provérbios. E não poderia ser diferente, lembra? O livro de Provérbios deseja ensinar sabedoria. A sabedoria tem a ver com Deus, mas também tem a ver como a gente, por causa de Deus, vive a vida aqui na terra. O livro de Provérbios é um livro para se viver, a se aprender ao bem viver. É esse, inclusive, o tema do nosso estudo, a arte do bem viver. E é impossível, virtualmente, você aprender a bem viver sem passar por uma requalificação, um ressignificado, uma revalorização, um repensar das suas relações de amizade. Até que ponto elas são sóbrias, sadias, produtivas, edificantes, saudáveis e assim por diante. É o nosso quinto tema. E o nosso sexto tema são palavras. E quando eu digo palavras, tem a ver com aquelas que são proferidas. Portanto, o livro de Provérbios fala muito sobre o poder da língua, o poder da comunicação, aquilo que nós podemos construir ou destruir com a nossa linguagem, como nós falamos, em que momento nós falamos, que linguagem nós usamos, que motivação está por trás daquela linguagem. O livro de Provérbios tem, portanto, esses 6 temas: Deus e o homem, a sabedoria, o insensato, o preguiçoso, o amigo e também as palavras. Veja, todos esses provérbios estão espalhados, mas é possível, se nós tivéssemos tempo de folhear os 31 capítulos do livro de Provérbios, é possível que você perceber que há alguns conjuntos de ensinamentos meio que temáticos. Me parece que quando os homens de Ezequias fizeram essa coleção, compilaram esses provérbios, dos mais de 3.000 provérbios de Salomão, eles aglutinaram em temas em alguns momentos. É verdade que alguns são muito sintéticos, são máximas, são palavras assim com uma única frase, e outras desenvolvem um certo raciocínio. Portanto, é preciso você fazer uma leitura do livro de Provérbios diferente, e um estudo do livro de Provérbios diferente, a depender da parte que você está lendo. Você tem, por exemplo, uma exposição de Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, praticamente o capítulo, mas você também tem apenas uma pequena dose, um pequeno drop de sabedoria numa frase que não tem conexão necessariamente com o versículo anterior, com o versículo posterior, e precisa, então, portanto, ter cuidado quando você pensa nesse livro de Provérbios. O último dos temas do livro de Provérbios é a família. Eu estou colocando nessa ordem, não porque o livro de Provérbios só fala de família no final dele, eu estou colocando nessa ordem porque é uma ordem temática, mas o livro de Provérbios também que também ele é um tema interessante e importante no livro de Provérbios, relações de marido e mulher, de pais e filhos e assim por diante, ok? Então veja, além disso, é possível a gente identificar que o livro de Provérbios contém aquilo que é um tipo de pronunciamento, Kidner diz isso, um tipo de pronunciamento sábio, que pode ser desde uma máxima ou observação até um longo sermão de alguns versículos, que pode ser até um motejo ou um dito engraçado, uma ironia, até uma revelação doutrinária. E tudo isso está presente no livro de Provérbios, segundo o comentarista Kidner. O propósito primário do livro de Provérbios está disposto, como eu falei domingo passado, em aprender a sabedoria e o ensino. E como decorrência disso, alguns propósitos secundários também ficam muito claros, eu falei sobre eles domingo, tem a ver com a instrução, com a ética, com a experiência e com o amadurecimento
cristão. Todos esses já foram expostos na pregação de domingo passado. O pessoal do CS Lewis BR, se quiser ver, pode dar um pulinho lá nos nossos canais do YouTube e do Facebook, no culto devocional de domingo passado, e vocês vão poder ver essa parte da exposição aí do livro de Provérbios, capítulo 1. Veja, como grande tema do livro de Provérbios é o temor do Senhor, então é com ele que nós vamos começar. E vamos fazer algumas afirmativas. A primeira delas é que ele é mais do que um método correto de pensamento, não é uma filosofia o temor do Senhor. Ele também é mais do que uma aquisição acadêmica, formal de conhecimento, não é um título de conhecimento, não é uma especialização numa determinada área do conhecimento humano. Ele também não é apenas um treinamento de uma habilidade, ou seja, uma capacitação, uma competência que você adquire e que outros, se adquirirem ou não, não vai fazer diferença. Não, porque ele não é um método apenas correto de pensamento, uma filosofia de Deus, de pensamento, desculpe, uma filosofia de vida, porque ele não é apenas uma aquisição de conhecimento, não é uma especialização em determinada área de conhecimento humano, porque não é apenas um treinamento de uma habilidade, não é apenas uma competência. Então, como é que nós poderíamos então definir o temor do Senhor? Eu defino da seguinte maneira: o temor do Senhor é um relacionamento correto, assumido com Deus, por meio de uma aliança. Então, o temor ao Senhor está dentro do contexto da aliança que Deus faz com os escolhidos, e que molda, por meio dos limites e das ações desta aliança, o caráter e habilita a prática de virtudes. Então, veja que esse conceito é bem abrangente. O temor do Senhor é um relacionamento correto, assumido com Deus, por meio de uma aliança que Deus faz com os seus, que molda o caráter deles e habilita a prática das virtudes que Deus ensina a essas pessoas. Portanto, em resumo, saber na Bíblia é sinônimo de viver. Não existe a possibilidade de você imaginar alguém que seja temente a Deus e tenha muita sabedoria, mas tenha muito pouco prática de vida. Pois bem, o temor a Deus passa, portanto, visto que é um relacionamento correto, assumido com Deus, e que o homem não principia, não começa, não é da iniciativa do homem, então, obviamente, que o temor do Senhor passa por conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus como? Veja, no capítulo 2, verso 5, eu gostaria que você abrisse aí no seu livro de Provérbios, capítulo 2, verso 5, porque nós vamos começar a usá-lo. Você tem uma referência aí muito interessante sobre conhecer a Deus. Se você já quiser também ir para Provérbios, capítulo 9, verso 10, também vai ser usado aqui como referência. Veja, em Provérbios, capítulo 2, verso 5, diz algo muito interessante. Diz assim: se aceitares, começando do versículo 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se fizeres isso, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus está para temor do Senhor, do mesmo jeito que entender o temor do Senhor está para achar o conhecimento de Deus. Portanto, o temor do Senhor é conhecer a Deus, mas esse conhecer a Deus por meio de sua autorrevelação. Veja o versículo 6. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Portanto, não é que o homem descobre o conhecimento de Deus. Deus se revela a este homem para propor a ele uma aliança, e esta aliança baseada no temor ao Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, você também encontra uma expressão semelhante que indica esse conhecer a Deus. Como você sabe,
em alguns momentos do livro de Provérbios, existe uma personificação da sabedoria. Por exemplo, o capítulo 9, versículo 1, diz que a sabedoria edificou a sua casa, e a sabedoria se torna uma pessoa, na linguagem aqui de Provérbios. E quando chega no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, algo que ele já havia dito em alguns outros momentos no início do livro de Provérbios, e o conhecimento do santo é prudência. Então, o temor do Senhor, sim, é conhecer a Deus por meio da autorrevelação e alimentado pela prática da presença de Deus. No capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Veja, existe uma alimentação contínua pela prática da presença, de estar na presença de Deus por parte daquele que, por temor ao Senhor, quer conhecer a Deus. Mas, além de conhecer a Deus, o temor do Senhor também é confiar em Deus. Veja no capítulo 3, no verso 5 a 7, esses 3 versículozinhos, eles formam um certo núcleo dentro daquele capítulo 3. É muito interessante, porque diz assim, depois de ele ter dito assim: filho meu, não te esqueças, verso 1, dos meus ensinos, não te desamparem, eles aumentarão os teus dias e tal, ele dá de forma imperativa 3 conselhos muito claros. Versículo 5, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. E como é um provérbio por contraste, ele diz assim: ao confiar no Senhor de todo o teu coração, confia sim no Senhor de todo o coração, e como consequência, não te estribes no teu próprio entendimento. A ideia de estribo, aquele instrumento que faz a gente segurar-se quando está sentado na sela de um cavalo e que faz a gente ficar firme lá em cima, é usado aqui como metáfora, ou seja, o que lhe coloque firme na caminhada da vida, a sua segurança não seja o seu próprio entendimento, confie no Senhor de todo o seu coração. Depois ele diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas, e não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então perceba que essas 3 ideias, elas na verdade são uma mesma ideia, dita de 3 formas diferentes. Tem a ver com conhecer, reconhecer e não ser sábio aos próprios olhos, da parte do homem, para que ele possa conhecer e reconhecer Deus em seus caminhos, ele possa ver o Senhor endireitando as suas veredas, e ele possa ter a saúde e refrigério para o seu corpo, para a sua alma, que é o que está ali no versículo de número 8. Então, confiar em Deus é também temor do Senhor. Mas como é que esse confiar em Deus de fato acontece? Através da submissão de seus próprios planos, por mais eficientes que lhe pareçam, à vontade soberana de Deus. Então, começa com um processo diferente do que a gente faz. A gente, costumeiramente, quando não está no temor do Senhor, quando não está confiando no Senhor, a gente faz os planos e vai tocando-os. Quando, eventualmente, eles começam a fazer água, dar errado, então a gente apela para Deus como o supremo consertador dos nossos planos fracassados. Mas aqui em Provérbios ele diz assim, que antes de você fazer, você planeje submetendo esse plano por confiança a Deus, à vontade soberana de Deus. Veja aí Provérbios capítulo 20, verso 18, como é que o livro diz que deve ser essa confiança em Deus. Diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faça a guerra com prudência. Então ele não tira que mesmo os planos mais eficientes têm lugar de ser. Inclusive, quando em outro momento diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, ou seja, a decisão definitiva é Deus quem dá. Esse poder tanto pode ser compreendido como capacidade para fazer o plano, e obviamente nós temos, porque Deus nos dotou a sua imagem e semelhança, mas também permissão,
autorização da parte de Deus para fazer os planos. Então eu posso porque posso, e eu posso porque me foi dado o direito de fazer os planos. Porém, eles não são soberanos. Quem tem que ser soberana é a vontade de Deus sobre os meus planos. Por isso, Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Por isso, não se deve confiar em meios ou instrumentos humanos. Veja aí Provérbios 21, verso 31, diz exatamente isso. Diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então veja, há um preparativo, mas não há uma confiança de que o preparativo é suficiente, mesmo sendo o adequado, para a vitória. Nem tudo aquilo que é bom, útil, adequado, necessariamente é o que pode ou que nos deve dar confiança nos planos que nós fizemos. Também não devemos fazer ou confiar exclusivamente ou mais do que em Deus nas nossas estratégias humanas. Veja aí Provérbios capítulo 29, versículo 25, diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O contraste aqui é entre fazer a coisa estrategicamente, porque só confia no próprio homem e, portanto, arma ciladas, ou simplesmente confiar no Senhor, que é para além das estratégias humanas, inclusive aquelas que são postas contra nós. Então, conhecer a Deus e confiar em Deus são, sem dúvida alguma, a síntese do temor ao Senhor. Mas tem um outro aspecto, que é de ser leal a Deus. A lealdade a Deus é a manutenção dos vínculos da aliança que Ele fez conosco. Quando a gente pensa na relação com Deus e a gente diz, não, o amor de Deus é incondicional, em certo sentido, o amor de Deus é incondicional na medida em que Ele não põe uma condição prévia para nós, a fim de que nos ame. Não, Ele ama porque Ele quer amar. Ele não olha para mim e diz assim, esse sujeito é amável, ele vale a pena ser amável, se ele fizer isso eu vou amá-lo. Tanto é que a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas a aliança e a relação e o amor de Deus conosco não é incondicional, no sentido de que uma vez assumido, Ele dispensa, essa aliança dispensa as cláusulas, as obrigações, os deveres da aliança. Não. Por isso que ser leal a Deus é a mesma coisa de ser obediente. É preciso manter a aliança feita com Ele. E é curioso, sabe, porque no primeiro aspecto, conhecer a Deus, vamos combinar aqui que desde o início Salomão se saiu muito bem. No início, confiar em Deus, Salomão também se saiu muito bem. Ser leal a Deus, no início Salomão também se saiu muito bem. Mas esses dois últimos itens, confiar em Deus e ser leal a Deus, como expressões de temor ao Senhor, foram exatamente aquilo que representou a queda de Salomão. A Bíblia diz que Deus havia advertido a Salomão que ele não confiasse nem em carros, nem fizesse aliança com mulheres, nem multiplicasse para si carros nem mulheres, porque isso implicava em relacionamentos desleais. A questão não era apenas da poligamia, a questão também era que algumas dessas mulheres eram dadas como esposas a Salomão, como parte de uma aliança que era feita com outros povos, e que implicava em sincretismo religioso. Elas traziam consigo os pensamentos, as doutrinas, a teologia, os costumes, as práticas dos povos pagãos. E foi isso, inclusive, que fez o coração de Deus desagradar-se de Salomão ao final de sua vida, assim como a confiança excessiva que ele dedicou aos seus exércitos, aqui representados nos cavalos que ele multiplicou para si. Então veja, em certo sentido, Salomão estava falando de algo que ele mesmo, em determinado momento da sua vida, falhou.
E isso é curioso, porque, por exemplo, quando a gente vai para um outro livro de sabedoria, também escrito por Salomão, um livro de Eclesiastes, e ele diz ali no finalzinho do capítulo 11, começo do capítulo 12, é quase como se ele estivesse fazendo algo de maneira retrospectiva. Alguns dizem, inclusive, que o livro de Eclesiastes é um livro da velhice de Salomão. E lá é dito assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aí ele diz que uma série de coisas você pode fazer, porém, sabe que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. E aí é curioso, porque basicamente Salomão estava fazendo uma retrospectiva, era quase uma biografia do que ele fez. E é só olhar no começo do livro de Eclesiastes para você perceber que ele, na sua juventude, no vigor da sua idade, ele se deu a todos os prazeres, a toda a ciência, aquilo que ele chamou depois de vaidade das vaidades. Então, em certo sentido, a confiança em Deus e a lealdade a Deus ficou comprometida da parte de Salomão. Portanto, ele tinha autoridade, seja porque tinha cumprido, tinha obedecido, seja porque em alguns momentos tinha falhado, mas tinha aprendido e por isso enfatizava para aqueles que o ouvissem que o temor do Senhor é conhecer a Deus, confiar em Deus e ser leal a Deus. Bom, como é que nós podemos encarar essa ideia bíblica de sabedoria? Eu vou mais ou menos dizer que a ideia da palavra Hokmah, que em hebraico significa sabedoria, é como se fosse a ideia de um arco-íris. E aqui eu quero que você compreenda a metáfora que eu estou fazendo. Veja, no arco-íris, cada cor que ali se apresenta é uma expressão da luz. É uma luz em determinada vibração, em determinada linha de manifestação ou de expressão. Vamos colocar nesses termos. Mas do mesmo jeito que cada cor é expressão da luz, mas a luz não se resume ao vermelho, ao amarelo, ao verde. E da mesma maneira como cada luz é expressão, cada cor é expressão da luz, a luz não se resume a nenhuma delas apenas, mas a luz está na totalidade delas, assim também é a sabedoria. Por isso que no livro de Provérbios a sabedoria tem vários nomes, ou se expressa de diversas maneiras. Em alguns momentos ela é chamada de instrução ou treinamento. Em outros momentos ela é chamada de entendimento ou introspecção, compreensão. Em outros momentos ela é chamada de sábio proceder ou obediência. Em outros momentos essa sabedoria se manifesta, se revela pela cor da prudência e, finalmente, pela cor do conhecimento ou da aprendizagem. Então, quando você pega instrução, fruto de um treinamento, o entendimento ou o aprendizado dessa instrução, fruto de uma introspecção, de uma internalização do sentido das coisas, quando isso se expressa num sábio procedimento, aquilo que eu estou chamando de bem viver, quando isso está caracterizado por uma prudência, fruto de um conhecimento, portanto, tudo isso é exatamente o sentido da ideia da palavra Hokmah, que em hebraico significa sabedoria. Portanto, a sabedoria, ela se expressa numa pleiade de atitudes, de instrução, procedimento, prudência, aprendizagem, assim como o arco-íris se expressa assim. Eu gostaria, portanto, de destrinchar, dividir essas 5 maneiras da sabedoria e encerrar com elas, tá bom? Só para que você possa ter uma ideia melhor desse sentido. Veja, quando eu disse que, primeiramente, a sabedoria é instrução ou treinamento, da palavra hebraica musar, é aquilo que está no capítulo 1, versículo 2, a parte A, e também o versículo 3, também a parte A. Olha só como é interessante a ideia de sabedoria como instrução ou treinamento, ou simplesmente, como algumas versões modernas trazem a palavra ensino. Veja, Provérbios de Salomão, estou lendo capítulo 1, verso 1 de Provérbios, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria
e o ensino. Essa palavra musar aí, que está ensino, também se repete no capítulo 3, versículo A. Desculpe, também se expressa no 3a, aqui do mesmo capítulo 1, desculpe, quando ele faz que essa sabedoria, esse ensino, que nos permite entender as palavras de inteligência, também nos permite obter o ensino. Então, essa ideia de ensino deixa muito clara que é algo que é conquistada ou conquistado com esforço. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, não gostam de ir para a escola. Existem pessoas autodidatas, mas muitas vezes as pessoas confundem e pensam que o autodidatismo ou a aversão a conteúdos formais de aprendizagem é algo desejável. Não, porque é impossível aprender sem estudar. Se esse estudo vai ser mais formal ou menos formal, mas ele passa por uma característica que é comum, ele é conquistado com esforço. Então, apesar da sabedoria ser algo que vem de Deus, ela inclui o esforço humano, é uma busca pela sabedoria. Existe um aprendizado de sabedoria. Existe um aprendizado porque, muitas vezes, sabedoria ela vem na forma de advertência. Deus está advertindo a nós. Algumas vezes, vem na forma de castigo ou de disciplina. Daí a ideia da vara. Aquilo tudo implica num processo de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem, que uma vez internalizada com o esforço da pessoa, faz com que a pessoa seja uma pessoa instruída ou treinada. Eu gosto muito da ideia da instrução e do treinamento, porque a gente pensa às vezes que as coisas que a gente deveria manifestar como virtude espiritual na piedade cristã, porque vem da graça de Deus, elas não vão passar por um processo de uso, como a nossa teologia reformada ensina, uso diligente dos meios de graça. Ou seja, para esse sermão estar aqui, para essa aula estar aqui, sem dúvida alguma, qualquer pregador conta com a assistência especial do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que estudar, e estudar como se tudo dependesse dele, embora ele tenha convicção de que, em última instância, tudo depende de Deus. É Deus que dá sabedoria, mas dá como uma semente, dá como uma capacitação a ser desenvolvida, uma virtude a ser alimentada e assim por diante. Portanto, a instrução ou treinamento é um dos aspectos da sabedoria. Em alguns momentos, ela acompanha-se, sim, de correção ou de repreensão, a palavra hebraica é tokahat, e converge para a própria disciplina. Então, em alguns momentos, quando a gente imagina um aprendizado muito hoje influenciado pelo polo do aluno, ou seja, o aluno é que decide o que vai aprender, ele é que pensa o que quer e o que não quer, a gente deveria repensar essa ideia meio construtivista para entender que a correção, a repreensão, o limite, a objetividade da instrução de alguém que é mais sábio do que nós, seja o próprio Deus ou aqueles que Ele usa para nos ensinar, faz parte da sabedoria. A sabedoria não dispensa a instrução ou o treinamento, o esforço daquele que quer obtê-la e vivenciá-la. No segundo aspecto, a sabedoria também é um entendimento ou introspecção. É a palavra binah, que significa exatamente isso, um discernimento. Ela deriva da palavra discernimento. Você tem vários versos que você certamente conhece na Bíblia Sagrada e que tem a ver com aquela internalização, por isso eu usei a palavra introspecção, a palavra que é dada a todos, mas não necessariamente é aprendida por todos, porque nem sempre tudo aquilo que se ensina se aprende. Então, existe um processo de instrução, de treinamento, que é daqui para lá. E existe um desejo
um discernimento, uma busca do entendimento, da introspecção, que é de lá para cá, que é o processo de aprendizagem. Passa pela capacidade dada por Deus, mas também pelo trabalho diligente da pessoa, de que o seu coração ou sua mente possam adquirir o entendimento e o bom senso. Algumas vezes você se depara com situações ou pessoas que a mesma lição é necessária ser ensinada assim frequentemente, e a pessoa parece que não aprende. Nem sempre é uma limitação cognitiva, não é que a pessoa não tenha o poder de aprender, é porque por trás do não aprender, talvez exista uma indisposição de aprender. A pessoa não consegue discernir como aquele ensino lhe pode ser útil e lhe é necessário. Então ele menospreza o conhecimento, essa expressão inclusive de Provérbios, ele menospreza o conhecimento. Nem sempre isso é explícito, a pessoa nem sempre levanta-se da cadeira e sai quando está sendo ensinada, mas no coração ela fecha-se e não discerne a utilidade, a maravilha que é para ela aprender aquele conteúdo. Esse é o entendimento, a introspecção. Um terceiro aspecto da sabedoria, nesse arco-íris do que ela é a ideia do sábio proceder, ou haskel, ou masquil, ou sequel. São palavras diferentes que estão aí no livro de Provérbios, e todas elas têm a ver com uma sabedoria própria, aquilo que os franceses chamam de savoir-faire, um bom senso, ou seja, alguma coisa que a pessoa coloca na prática, não é apenas um teórico. Ele tem bom senso, ele tem uma sabedoria sadia. Essa sabedoria é a que faz com que, voltando àquela ideia do temor do Senhor, a pessoa viva a instrução do Senhor na prática da vida. Ou seja, ela não é apenas alguém que tem um enquadramento cognitivo do que é certo, mas isso extrapola para os seus pés, para os seus braços, para a sua fala, para o seu posicionamento, para a sua prática de vida. A sabedoria é um sábio proceder, tem que ser prática. Sabedoria não é uma teoria, eu falei isso antes, não é uma filosofia de vida. Não, eu sei tudo, mas eu vivo nada. Não, eu sei, e o que eu sei desce para um sábio proceder. Eu até acho, particularmente, que o nosso problema não é nem tanto o que nós não sabemos, embora a ignorância seja terrível. A ignorância não é virtude, mas eu creio que o nosso grande problema é se aquilo que nós sabemos, pouco ou muito, não importa, nós de fato descemos com ele para o nosso procedimento. Ou seja, se nós temos um sábio proceder, uma sabedoria prática baseada naquilo que nós sabemos. Foi aquilo que eu falei domingo passado, quando eventualmente alguém vai dizer uma coisa que já disse várias vezes a outra pessoa, e a pessoa de maneira impaciente diz assim: eu já sei disso, eu já sei, não precisa dizer de novo. E eu normalmente penso sempre assim: não sabe, porque se você vivesse, se você soubesse, você já estava vivendo isso aí. Eu não estou falando que é um viver perfeito, mas a pessoa teria já ali um sábio procedimento baseado no pouco ou no muito que ela sabe. O quarto aspecto dessa sabedoria que eu mencionei é a prudência, a palavra ormã, e a discrição que estão associadas, que é a palavra mesima. A ormã e a mesima, ou seja, a prudência e a discrição, elas são muito importantes na vida. Eu particularmente entendo que a prudência nos tira de muitos problemas na vida, e o imprudente é aquela pessoa que eventualmente não tem uma capacidade de pensar no pior cenário, não porque ele é negativista, ou deveria ser negativista, não porque ele é pessimista, mas porque ele tem a capacidade de avaliar riscos, a vantagem ou a desvantagem de uma determinada posição, de uma determinada decisão, tem a ver com essa prudência.
E aí, nesse ponto, é muito interessante, porque quando você é mais jovem, a sua tendência é ser mais imprudente, embora existam jovens bem prudentes. E quando você está mais experimentado na vida, a sua tendência é ser mais prudente, embora exista muito velho tolo, muita gente idosa que é imprudente, que se arrisca. Agora mesmo nessa coisa aí do isolamento social, me mandaram um vídeo de uma senhora idosa pulando uma grade de ferro de mais de 2 metros de altura com uns vergalhões de ferro lá, porque queria fugir daquele confinamento, né? Eu não sei se ela tinha realmente as faculdades mentais preservadas, mas se ela tinha, ela estava sendo imprudente, porque imagina, se uma pessoa pode cair da altura do próprio corpo e falecer, dependendo da maneira como bate com a cabeça, uma pessoa de uma idade avançada vai subir numa grade de ferro, uma pessoa imprudente. Ela não foi prudente, ela não foi discreta. Inclusive, essa discrição está associada ao fato de que ela pode ser facilmente corrompida por intrigas. Então, assim, quando alguém diz assim, que a palavra dita na hora certa, ou aquela discussão que você pode evitar, ou aquela opinião que você pode guardar para si, ou aquela necessidade de falar tudo o que você pensa, se ela for contida pela prudência, ela certamente vai ser mais útil do que você falar de maneira impulsiva. A sabedoria, portanto, significa também saber como planejar e atuar de conformidade com o que você planejou. E até mesmo ela se acompanha da chamada habilidade, o tableau, que é a ideia de que você faz aquilo que você é capaz de fazer. E antes de ser capaz de fazer, você não faz ainda, até que você seja capaz de fazer. Isso tem a ver com prudência e discrição. O quinto aspecto da sabedoria é o aspecto do conhecimento ou aprendizagem. Tem a ver com ter uma mente bem informada com a verdade, tem a ver com algo que é dado e assimilado pela pessoa, e tem a ver com aquilo que é, portanto, aprendido. Perceba agora como fica muito mais fácil entender por que a sabedoria sapiencial, a literatura sapiencial, melhor dizendo, ela é a arte do bem viver. Porque ela não é uma filosofia. Ela não é uma filosofia no sentido dela ser algo metafísico, ou seja, que não tem tangibilidade, que não tem imanência, que não tem pé no chão. Não. A sabedoria bíblica é aquela que nos habilita para uma arte do bem viver, não apenas do bem pensar, não apenas do bem acreditar, mas a arte do bem viver. E o que eu desejo a você nessa curta exposição, essa síntese desse tema do livro de Provérbios, que é a sabedoria, é que você seja contemplado pela graça do Senhor e possa tê-la, vivenciá-la e praticá-la de maneira que você seja conhecido na história da sua própria vida e na história da vida das outras pessoas como alguém que sabe bem viver. Então, que Deus possa nos abençoar.